E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Meu irmão solta fogos dentro de casa e eu sou expulso de casa. Minha paz foi interrompida. Estou tão chateado. Meus nervos estão disparados e eu tenho mais 6 horas de trabalho. Tão rápida de uma história de fundo quanto eu posso criar, e minha mãe sempre favoreceu meu irmão mais novo com problemas comportamentais. Não importa que merda colossalmente estúpida ele fizesse de errado, ele estava sempre certo de volta em suas boas graças. Por causa de quem ele é como pessoa, eu não posso suportá-lo, e ele, portanto, traz à tona o pior absoluto em mim. A última vez que falei de bom grado com minha mãe, ela estava me repreendendo por algo minucioso, enquanto meu irmão estava no meio de fazer uma merda estúpida alta, soltando fogos de artifício na cozinha. Ela apenas deu de ombros. Eu reagi de uma maneira que fazia sentido para mim, mas ela não gostou. Depois de algum tempo, ela me enviou uma mensagem que dizia: "Já acho que é hora de você e seu irmão se separarem de mim." Conformidade maliciosa de sinalização. A vida tem sido muito mais calma desde então. Eu até parei de tomar meus antidepressivos. Hoje, eu estava cuidando do meu maldito negócio, me preparando para um dia de trabalho semi-agitado, quando o telefone toca. Atendi e vi que o identificador de chamadas tinha o nome da minha mãe. Eu não falava com ela, de bom grado, há quase 1 ano e meio. Eu brevemente esperei que alguém tivesse esse nome incrivelmente único e que essa fosse a maior coincidência do planeta. Respondi com a minha voz de atendimento ao cliente, com hesitação. Não tem sorte em ser outra pessoa. Ouvir sua voz depois de tanto tempo me congelou. A única razão pela qual deixei a chamada continuar é porque eu sabia que a tinha bloqueado no meu celular e nas mídias sociais. Então, se ela sentiu a necessidade de me ligar no trabalho, então algo deve estar errado. Preparei-me para o pior. Acontece que o objetivo da chamada era para que ela pudesse recuperar seu endereço de e-mail para que ela pudesse parar de pagar por uma assinatura que ela não estava usando. Ela nunca acompanhou essas coisas. Eu disse a ela que o encontraria quando saísse do trabalho, absolutamente orando para que fosse o fim da ligação. "Então, como você foi?" Vai-os internamente. Eu sei que ela queria que fosse um longo telefonema onde nos atualizássemos, até que ela decida que quer fazer toda a conversa. Mas eu não estou aqui para isso. Nem um pouquinho. Dei-lhe respostas vagas, e apenas estava ocupado trabalhando. "Estou bem. Eu não faço muito hoje em dia." Ela perguntou se eu ainda estava bravo com ela. "Por que eu ficaria bravo com você?" Perguntei, batendo os cílios. Talvez ela revelasse seu ponto de vista de tudo isso. Ela não o fez. O fato de que ela perguntou isso significa que ela não tem absolutamente nenhuma pista do impacto de suas palavras e ações. Apenas mais um exemplo em uma vida de conhecer essa mulher. Aqui é onde ele tem direito. "Ah, bem, você me bloqueou em tudo. Não sei onde você mora. Você não vem e visita, como é que eu vou verificar você? Você não está. Esse é o ponto principal de eu bloqueá-lo? Então eu não tenho que ouvir de você." Eu disse a ela que não estou louco. E essa é a verdade. Deixei de ser louco. Eu sou mais preciso sobre isso, ou eu estava antes de ela chamar Hugh? Eu chorei, fiz um diário e fiz as pazes com o fato de que minha mãe é um ser humano neste mundo, assim como todos os outros. Ela tem uma personalidade própria, uma que eu particularmente não me importo. Para as pessoas com quem não clico, não perco tempo tentando forçar um relacionamento com elas. Minha mãe não deveria ser diferente. Em uma tentativa injustificável de fazê-la se sentir melhor, eu digo a ela que não há muito o que verificar e que eu realmente não falo com ninguém nos dias de hoje. Bem, eu não sou em qualquer um, eu sou eu mama. Eu gostaria de vê-lo de vez em quando. Então, se você não está mais bravo comigo, então me desbloqueie. Por favor. Pelo menos ela disse por favor, eu acho. Saí correndo do telefone. Ela estava hesitante em me deixar ir, mas não discutiu. Estou chateado por uma série de razões. Acho que o choque de seu telefonema me jogou tão mal que eu deixei de fazer uma série de coisas que eu poderia ter feito. Transferiu a chamada dela, não atender não teria sido uma opção, eu teria que atender antes que o identificador de chamadas exibisse quem estava ligando. Mentiu e disse, ela não trabalha mais aqui. Terminou a chamada mais cedo. Agora essa linha aberta de comunicação, e eu realmente tenho que voltar para ela com as informações que ela inicialmente pediu.
Mas isso só lhe dá a polegada que ela precisa para tentar voltar à minha vida e eu não tenho energia para isso. Além disso, aparentemente, eu ainda sinto culpa por ir sem contato, o que eu não percebi até que ela ligou hoje. Eu me sinto tão vulnerável e odeio isso. A polícia provavelmente virá à minha casa para o meu tio titular. Eu tenho um tio, o irmão mais novo da família de minha mãe. Não o conheci até os 13 anos porque ele estava preso, porque pelo que entendi, foi por roubo de carro ou por posse de substâncias ilícitas. Ele saiu da cadeia quando eu tinha 18 anos, esperamos por ele de braços abertos. Me arrependi de ter dado a ele a chance de ter um relacionamento com ele, porque depois que meu pai morreu, ele roubou suas máquinas ferramentas e sua fonte de energia para soldar metais e os penhorou com vários amigos para conseguir suas drogas. Eu tinha ameaçado ele que perderia a casa em 3 meses, minha mãe me mandou calar a boca e não fazer nada. Não nos coloque em apuros, saia agora. Ele tirou minha avó, sua mãe de 87 anos, da casa onde ela morava, ficando com os móveis que meus pais e minha avó compraram e muitas outras coisas. O último prego para mim foi a morte do meu bebê, embora fosse filho dele e a drogada com quem conheceu na casa da minha avó. Digo que ele é meu bebê porque cuidei dele desde quando ele era recém-nascido há 6 meses. Ele havia morrido porque os dois o negligenciaram. Em minha família, principalmente eu e minha mãe, lamentamos ter ido para a capital acompanhar minha avó nas quimioterapias. Compramos tudo para aquele pobre menino e ele passava muito tempo em nossa casa, simplesmente porque eles eram os pais e não podíamos levá-lo conosco. Se eu tivesse a menor ideia de que isso aconteceria, eu teria ficado em casa. Eles foram para a cadeia por isso? Não fala nada, Op. Melhor ir para casa, é palavras da minha mãe. Meus irmãos tiveram que me levar para casa, porque sabiam que eu ia falar tudo. Eu posso continuar o dia todo. Os filhos da mulher com isso e meu tio têm a mesma atitude. Eu não sei o que diabos aconteceu, porque eu estava na casa dos pais do meu namorado com ele, e eles não querem me contar, porque eles sabem o que eu penso e digo. Só esperamos agora que não venham à casa da minha mãe para que a polícia venha fazer o que se chama no México uma revista em toda a minha casa, porque um dos filhos da mulher com quem meu tio está levou um tiro fora da minha casa. É a única coisa que eu sei. Eu só estou cansada deles cuidando do meu tio, que a esposa dele vem pedir coisas para comermos, e que minha mãe dá conselhos e tenta conseguir consultas médicas quando eles ocupam ela é enfermeira. Eu estou cansado que qualquer opinião que eu tenha ou qualquer informação que eu peça, eles me calem, eles me ignorem. Estou tão cansado. Espero que o ano que acabou de começar termine para que eu possa morar com meus namorado. Vizinho que acha que é dono da cidade foi preso. Meu vizinho do lado é a pessoa mais rica do bairro, até onde sabemos. Antes da pandemia ele era um cara razoável e eu nunca tive um problema com salvar um partido que ficou um pouco fora de controle. Mas, para contextualizar, vou começar esta história antes desse dia. Esse vizinho que vamos chamar de Jack mora na casa ao lado da minha com sua namorada de longa data, vamos chamá-la de Stacy. Ela é uma joia de uma pessoa. Desde antes da minha Phil dar a sua casa à minha mulher, ele fazia festas loucas na sua casa. Essas festas aconteciam todos os fins de semana. Ele nos convidava para uma quando nos mudávamos e fomos ser educados, mas não era a nossa coisa, então educadamente recusamos. Ele ainda era um cara razoável e dizia: vamos lá, vamos nos divertir. Mas a esposa e eu usaríamos nossos filhos como desculpa e educadamente recusaríamos. Ele converteu o primeiro andar de sua casa em uma boate completa com piscina coberta. Uma festa sempre se destacará para mim como o dia em que vimos um caminhão de reboque remover um carro de uma parede de tijolos. O motorista estava bem, mas a festa que ele mesmo teve foi enorme. Parecia que ele convidou a cidade inteira. No dia seguinte, ele me perguntou se eu ajudaria a mover um sofá. O sofá foi jogado na piscina. Eu ajudei e demos uma risada sobre isso. Como eu disse, mesmo com algumas das partes mais selvagens, não é um cara mau. Ele em um ponto me ajudou a limpar algumas árvores que caíram na floresta atrás de nossas casas. Foi a pandemia que o levou a sair do fundo do poço. Minha cidade foi poupada do pior da pandemia. As escolas fecharam antes das ordens do Estado. Muitas empresas fizeram o mesmo. Jack, no entanto, não parou sua festa. Suas festas foram fechadas várias vezes até que um dia parecia que toda a força policial apareceu. Prenderam todo mundo. Todos eles foram soltos, mas as festas acabaram e o cara divertido e amoroso se foi. Ele organizou um protesto com seus amigos e pegou um monte de outros que odiavam máscaras e foram para a prefeitura. Foi fechado e eles tentaram o escritório do país. Por alguma razão desconhecida, eles foram atrás de um supermercado e assediaram os trabalhadores.
Acho que foi no Facebook e no YouTube, mas posso estar confundindo com outros protestos desse tipo. Por que essas pessoas escolheram assediar supermercados está além de mim. Bem, ele acabou sendo preso novamente. Ainda estávamos falando neste momento. Isso mudaria quando ele, um amigo dele, decidiu correr com seus carros caros pela cidade. Entramos em uma discussão acalorada sobre isso. E ele se ofendeu quando eu apontei que a única razão pela qual ele não está na cadeia é que ele é rico. Não é o meu momento de maior orgulho. Eventos mais recentes incluem chamar a polícia para qualquer um que esteja fazendo trabalho em sua casa. Chamar a polícia quando alguém estaciona na rua. Envio de advogados à prefeitura para atrapalhar as reuniões. E, mais recentemente, estacionar 10 carros de lixo na rua com pneus furados, enrolar uma corrente em torno de um equipamento de construção e colocar um sinal muito vulgar. E sua namorada geralmente vem para se desculpar por suas ações. Estou surpreso que ela não tenha terminado com ele. Ela é a única a pedir desculpas por suas ações e se oferecerá para pagar por quaisquer danos. Eles ainda estão juntos pelo que eu sei, mas eu não a vejo há algumas semanas. Meu vizinho é o auge do rico arrow na minha opinião. Rompimento desagradável, chamada falsa de CPS e um movimento de cross-country. Eu, 27, e meu marido, 35, estamos casados há quase 1 ano, mas estamos juntos há quase 6 anos. Durante os primeiros 4 anos de nosso relacionamento, ele e eu estávamos em uma tríade poli com outra mulher que chamarei de Sarah, 34. Uma tríade poli é de 3 ppl que estão todos namorando uns aos outros, caso alguém não tenha certeza. Eles estavam juntos primeiro e tinham sido por cerca de 10 anos antes de eu entrar em cena. Eu tenho um filho de um relacionamento anterior que eu tenho a guarda exclusiva. E em dezembro de 2021, descobri que estava grávida do meu segundo filho. Esta gravidez me pegou completamente de surpresa quando eu estava tomando a pílula. Quando contei ao meu marido, ele demorou um pouco para chegar a um acordo com isso. Mas, eventualmente, ele aceitou e escolheu ficar ao meu lado e ser ativo na vida do bebê. Quando contei a Sarah, no entanto, as coisas tomaram um rumo ruim. No início, ela exigiu que eu fizesse um aborto. Ela afirmou que não era justo para mim manter meu bebê quando ela escolheu abortar um que ela estava grávida cerca de 1 ano depois que eu entrei no relacionamento. Então ela começou a exigir que ele a engravidasse também. Dentro de 3 meses, a saúde mental de Sarah começou a declinar cada vez mais. Ela sempre lutou contra a depressão e ser bipolar, e eu liguei para o 911 para ela várias vezes durante nosso relacionamento para Sarah tentar se desfazer. Chegou ao ponto em que sua saúde mental em declínio estava começando a me impactar negativamente, então eu disse a ela que queria fazer uma pausa em um relacionamento com ela. Eu disse a ela que não sabia quando estaria pronto para estar com ela novamente, mas que precisava de tempo. A melhor coisa que ela poderia ter me dado foi tempo. Depois de apenas 1 semana, Sarah me encurralou enquanto eu tomava banho e continuou perguntando por que não podíamos voltar a ficar juntos. Porque eu senti que precisava de uma pausa. Porque eu tinha que ficar com o bebê. Então se transformou em ela me repreendendo e dizendo que eu era horrível para todos na minha vida. Levantei-me e corri para o meu quarto, onde tive um ataque de pânico gritante. Naquela noite, Sarah e meu marido tiveram uma grande briga e nós dois terminamos com ela. Ela foi para o pronto-socorro depois de outra tentativa de suicídio, e nunca mais voltou, exceto para pegar sua coisa. Depois de 2 semanas, recebi uma ligação de um assistente social do CPS. Um relatório havia sido feito contra mim, acusando-me de abusar severamente e negligenciar meu filho. Agendamos um dia para uma visita domiciliar, e eu imediatamente levei meu filho ao seu médico para obter documentação sobre seu bem-estar físico. Tanto seu pediatra quanto seu terapeuta, ele tem todo, TAI e autismo, estavam mais do que dispostos a falar com o assistente social em meu nome. No dia anterior à visita domiciliar, Sarah teve o elétrico desligado. Eu tinha ouvido de uma amiga em comum que ela queria que a assistente social aparecesse em uma casa impotente no meio do inverno. Mas consegui que ele voltasse no mesmo dia. O assistente social veio e foi, e as alegações contra mim foram provadas falsas. Não muito tempo depois, meu marido e eu continuamos sendo atormentados por Sarah e sua família. Insultos e palavrões foram escritos em giz em nossa passarela, decorações ao ar livre foram derrubadas, fotos íntimas foram enviadas para pessoas na minha cidade que eu não conhecia, e mentiras foram espalhadas sobre mim e meu marido. A polícia não fez nada para ajudar, e eu senti como se estivesse vivendo no inferno. Até meu filho tinha medo dela porque, por mais que eu tentasse esconder tudo dele, havia algumas coisas que ele via e notava.
Em abril de 2022, meu marido e eu decidimos que nos mudar era a melhor coisa que poderíamos fazer. Foi-nos oferecido um lugar no Texas com sua família. Como o Texas estava do outro lado do país, decidimos nos casar para que minha família pudesse estar no meu casamento. No dia 30 de abril nos casamos, e em 15 de maio, começamos a longa viagem de 3 dias de Nova York ao Texas. Já faz quase um ano desde que saímos, e eu não ouvi falar de Sarah desde então. Disseram-me que ela tentou causar problemas para nós aqui no Texas, e ela também tem família aqui, mas felizmente não tivemos nada além de paz desde que viemos para cá. Minha filha tem agora 7 meses de idade e nós, honestamente, não poderíamos estar mais felizes. Estamos em um lugar muito melhor mentalmente, financeiramente e emocionalmente. Eles são apenas crianças. Eu não me importo. Então, deixe-me contar uma história de 2 halteres puncas e seus pais ruins. Para realmente preparar o cenário, porém, permita-me falar sobre esses 2 gênios e seus amigos. Então, eles faziam parte de um grupo de cerca de 10 crianças com idades entre 12 e 15 anos. Essas crianças eram seu grupo típico de jovens yobs britânicos que sempre passavam seu tempo juntos cometendo diferentes graus de travessuras criminais, ocasionalmente, cruzando uma linha para crimes mais sérios. Agora, a razão pela qual eu pinto esta imagem é para que você saiba que não importa o que você leia a seguir, você sabe que eu não sou o idiota. Então eu sou um motorista de entrega para o Uber Eats e eu dirijo uma moto. É uma grande moto antiga, com certeza, apesar de ser apenas uma moto de 500 centímetros cúbicos. Então eu estaciono em um local popular tanto para os motoristas de entrega, que trabalham lá, quanto para os yobs, que aterrorizavam os habitantes locais. Então eu vou para o KFC nas proximidades para pegar outro pedido para a noite. Enquanto eu faço, 2 desses yobs decidiram que eles gostam da minha bicicleta. Tanto que eles queriam ver se eles podem jogar uma versão da vida real do GTA e minha moto foi o veículo de escolha. Então eu estou no KFC esperando a ordem e eles estão pulando na moto pensando que seria fácil. Um enfia uma faca de caneta no meu cano de ignição na moto e liga o motor. Um dos outros motoristas aparece com a cabeça e grita: "Ei, alguém está tentando roubar sua bicicleta." Eu imediatamente corro para fora a tempo de ver o garoto no banco do motorista chutar para fora do suporte lateral. Agora, aqui está a coisa: quando você anda de motocicleta, você precisa plantar um pé no chão para suportar o peso da moto antes de empurrar. Você precisa definir as engrenagens e é impossível fazê-lo e não manter um pé no chão. Então ele tem a si mesmo e um passageiro na parte de trás, ambos sem capacetes e em uma bicicleta que pesava 4 ou 5 vezes. Entre ele, a moto e seu amigo eram facilmente 300 kg que ele precisava segurar e, como ele não sabia o que estava fazendo no segundo em que chutou o suporte lateral, ele tombou sobre ele. Seu amigo foi jogado para fora da bicicleta e quebrou a cabeça aberta e ele teve sua perna e metade de seu tronco esmagados sob 225 kg de metal de bicicleta. No segundo em que ele deixou cair seus companheiros de yobs, a reservou na rua e abandonou ele e seu amigo. Chamei a polícia e uma ambulância enquanto cancelava a minha retirada de pedidos do KFC. Verifiquei o amigo e sua cabeça estava jorrando. A polícia tinha ficado boa em responder aos yobs por causa de quanto problema eles eram. No contexto, eles responderam e moveram essas crianças mais de 120 vezes em menos de um mês por toda uma ladainha de crimes que vão desde invasão até GBH, ataques graves, se você é americano. Na semana passada, eles responderam a 10 chamadas de vandalismo diferentes e 6 casos de GBH. Então eles veem esses 2 gênios no chão e eu fazendo o meu melhor para usar um maço de guardanapos como uma bandagem improvisada para segurar o sangue. A polícia me pergunta o que aconteceu e eu digo a eles: tentaram roubar minha bicicleta e descobriram que não é o mesmo que os videogames. Eles ainda não sabem, mas estou fazendo acusações e eles estão enfrentando consequências desta vez. Eu não estava realmente preocupado em ser legal, pois eles tentaram roubar minha vida, meu orgulho e alegria. Os policiais pareciam atordoados com o meu desrespeito pelo fato de que eles estavam lidando com 2 jovens que estão gravemente feridos. E seguisse a seguinte conversa. Copium perguntou: você tem certeza de que quer fazer que eles estão feridos e eles são apenas crianças, afinal? Eu disse assim. A idade deles não nega o fato de que eles cometeram crimes graves. A Cop 2 implorou: a mais você pode estragar suas vidas. Eles não vão à escola, eles cometem crimes no dia a dia e tudo o que você faz é emitir as ordens de comportamento antissocial. Hora de algumas consequências reais. Faça o seu trabalho e comece a ler-lhes os seus direitos.
Os policiais não gostaram do meu tom, mas entenderam minha raiva e começaram a ler o garoto sob a bicicleta seus direitos quando a ambulância parou. Eles obviamente cuidaram da criança inconsciente primeiro e depois um deles se separou para ajudar a polícia a cuidar da criança que estava sob a bicicleta. Assim como seus pais, que haviam sido alertados sobre a situação depois que a polícia os chamou, apareceram, dirigindo de forma bastante imprudente e estacionando em um ponto de ônibus. Eles correm e olham para o Yob com dor e seu amigo inconsciente. O pai pergunta, por que você os está prendendo? Eles estão apenas sendo crianças estúpidas. Vamos pagar pelo estrago que eu juro. Eu afirmo, estou cobrando porque eles não vão aprender de outra maneira. Você também está pagando pelo dano, independentemente do resultado deste dia. O pai então diz, eu só vou pagar pelos danos se você retirar as acusações. O policial diz, senhor, eu o aconselharia a pagar pelos danos que isso poderia ajudá-lo na sentença. A mãe se levanta e diz há quanto tempo ele poderia ficar sem que a gente pagasse. 4 anos fácil, afirmei. A mãe ficou pálida. Ela começou a enrubescer dizendo, por que você não pode deixá-lo ir? Ele é apenas uma criança. Ele também é um criminoso e precisa enfrentar as consequências de suas ações. Pela primeira vez, respondi. Agora, a frase que eu mais odiava era eles são apenas crianças não fez nada além de me irritar. Onde eu cresci, se você se ferrou, você o possuía e tomava as medidas para fazer as pazes. Sem desculpas, mesmo se você fosse apenas uma criança. No meu livro, a desculpa não era nada além de um policial e a razão pela qual esses Jobs e seus amigos se sentiam encorajados a cometer crimes ininterruptos. Era a forma mais barata de direito e essas crianças precisavam aprender uma lição de uma vez por todas. No final, o garoto que estava inconsciente foi acusado como cúmplice de todos os crimes de sua coorte depois de acordar de uma semana. O outro garoto foi acusado de roubo de veículo automotor e vandalismo depois de sair do hospital com uma perna quebrada. Isso foi antes de a polícia começar a receber queixas na dúzia sobre eles e seus amigos, todos os quais foram prontamente presos e acusados também. Os pais pagaram pelos danos à bicicleta para ajudar a reduzir sua sentença e tentaram argumentar que a criança havia feito o suficiente para apaziguar a lei. No total, o garoto que tentou dirigir minha motocicleta ficou 2 anos em detenção juvenil com uma liberdade condicional de 3 anos, o garoto em coma ficou 6 meses com 18 meses de liberdade condicional. O resto das crianças recebeu qualquer coisa que variasse de 100 horas de serviço comunitário a 4 anos de detenção juvenil com base na quantidade de crimes de que foram acusados. Entre 10 deles, eles acumularam um total de 127 acusações que eles alegaram até 3 acusações cada. Agora, alguns podem pensar que eu fui duro em tudo isso, mas 2 anos depois e as 2 crianças que uma vez tentaram roubar minha bicicleta estavam indo para a escola finalmente, eles se desculparam genuinamente por sua criminalidade e estão indo melhor. Então, em suma, eles aprenderam suas lições e estavam prontos para tentar ter mais sucesso, apesar de seu comportamento passado. A moral da história é que quando você desculpa o mau comportamento, ele permite um comportamento correto. Quando você o pune, isso pode impedir que as pessoas ajam pior antes de cruzarem linhas sérias. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.